Com o objetivo de alertar a população para o uso responsável dos antibióticos, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia lançou uma campanha de sensibilização no âmbito da Semana Mundial de Consciencialização sobre o uso de antibióticos. Para nos falar deste tema é nossa convidada Marília Cravo, precisamente vice-presidente da SPG, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Ora, muito bom dia. Em Portugal, de uma forma agora mais geral, não ficando tão focados só no aspecto da gastroenterologia, como é que os portugueses tomam antibióticos? De forma correta, doutora? Bom dia, muito obrigada pelo convite. De facto, eu espero que nesta altura os portugueses tomem os antibióticos prescritos pelos médicos em situações adequadas. E, de facto, os antibióticos são extremamente importantes. Sem eles ocorreriam muitas fatalidades. Uma simples amigdalite, uma pneumonia era seguramente fatal. Mas, no entanto, sobretudo no final do século passado, na década de 70, 80, 90, banalizou-se muitas vezes a utilização dos antibióticos. E, por isso, quando havia alguma infecção, alguma evidência de infecção, muitas vezes viral, o antibiótico era prescrito de modo indevido. E isso, para além de não ser necessário, porque era uma infecção viral, teve também, reconheceu-se depois mais tarde, e tem-se falado disso muito na última década, tem consequências nefastas a nível de originar determinadas patologias, por exemplo, o cólon irritável, as doenças inflamatórias do intestino, muitas destas patologias crónicas e cuja incidência está a aumentar muito nas sociedades modernas, prende-se muitas vezes com esta desbiose originada pelos antibióticos, infelizmente prescritos muitas vezes de forma indevida. Bom, e muitas vezes também por automedicação, porque esse também é um dos erros que as pessoas não devem incorrer. Os antibióticos... Os antibióticos... Eu ainda me lembro de muitas vezes os antibióticos... Peço desculpa, os antibióticos de facto agora atualmente é necessária uma receita médica, mas eu ainda me lembro de há 10 ou 20 ou 30 anos de haver dispensa na farmácia e por isso algum facilitismo e que de facto eu espero que hoje já não aconteça, não é? E que ocorra essa automedicação. Estava a dizer que os antibióticos são, e a doutora já frisou isso, são essenciais no combate às infecções bacterianas, salvam de facto muitas vidas, mas há um mas. Ou seja, eles eliminam bactérias responsáveis pelas infecções, mas não só. E agora já estamos a falar em concreto do tema que nos traz aqui hoje. Exato. Nós sabemos que temos dentro do nosso tubo digestivo, mas também em muitos outros locais do nosso organismo, na pele, nas áreas genitais, todos nós temos nichos de micro-organismos, de bactérias, de fungos, de vírus e que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Eu, como gastroenterologista, é óbvio que me foco mais sobre a microbiota intestinal e essa microbiota desempenha funções importantíssimas, não só para nos defender de agentes patogénicos, de outras bactérias, na produção de vitaminas, vitamina K, ácido fólico, na produção de moléculas que protegem a nossa mucosa intestinal, que promove o seu trofismo e, por isso, muitas funções benéficas. Ora, quando nós tomamos um antibiótico, nós vamos, por assim dizer, dar cabo dessa flora saudável, dessa microbiota saudável. Vamos originar desequilíbrios. É a chamada desbiose e, por isso é que surgiram os probióticos, que era para repor esse equilíbrio quando é necessário tomarmos um antibiótico. Nós sabemos que essa desbiose, nomeadamente a nível intestinal, originada pela toma de antibióticos, pode estar na origem de várias patologias, algumas gastroenterológicas, outras não. Falamos do cólon irritável, falamos das doenças inflamatórias do intestino, mas também falamos de muitas outras patologias, não só algumas neoplasias, sabemos, por exemplo, em relação ao cancro do cólon e reto, que os doentes que têm cancro do cólon têm uma microbiota diferente e essa diferença pode ter sido originada por toma indevida e repetida de antibióticos, neoplasias, estados de depressão, estados de obesidade, por isso, todas estas patologias está hoje bem estudado que reconhece para muitas delas uma ligação a esse distúrbio na microbiota, originado muitas vezes pela prescrição indevida de antibióticos.
Doutora, segundo percebi, isso pode de alguma forma ser evitado mediante medicamentos que existem com essa função, que devem ser também prescritos pelo médico, é isso? Exato, cada vez mais os clínicos estão alertados para, ou depois de uma infecção, por exemplo, de uma gastroenterite, maior parte das vezes viral, ou mesmo porque depois da prescrição do antibiótico ou concomitantemente com ele, um indivíduo que toma um antibiótico para tratar, por exemplo, uma amigdalite ou uma infecção respiratória bacteriana, e os clínicos associam muitas vezes o probiótico. Para quê? Para, de facto, prevenir esse desequilíbrio, essa desbiose, que depois pode dar diarreias, que são tão características depois da toma do antibiótico, ou outros quadros menos característicos, má disposição, e, sobretudo, que esses desequilíbrios, que essa desbiose esteja depois na origem de outras patologias crónicas, como já referi aqui. Doutora, esperemos que a campanha da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia de alguma maneira consiga sensibilizar os portugueses para tudo isto que aqui acabámos de falar. Muito obrigado pela sua presença esta manhã. Muito bom dia. Muito obrigada.